Olá, gente, tudo bem? Gente, é uma coisa muito interessante, gente, que eu tenho para passar para vocês. Um assunto assim que eu digo para vocês que é de suma importância, gente, sabe? O que acontece, gente? O que tá acontecendo, né, com as pessoas, né? As pessoas, gente, elas estão ficando doentes. As pessoas estão com problemas de fungos no intestino. Estão com parasitase fúngica no intestino. É também chamada de disbiose e síndrome fúngica. Esse é um problema, gente, silencioso. Esse problema da síndrome fúngica, ele não começa assim, num nível assim alarmante, sabe? Que você já tem sintomas graves e começa a passar muito mal. Não. Você começa com a coceirinha nas partes íntimas. Você começa com dificuldades digestivas, refluxo gastroesofágico. Você começa a perder qualidade de vida. Com o tempo você desenvolve cansaço, a síndrome do cansaço crônico, que é a pessoa desanimada, cansada. A pessoa perde os picos de energia que ela tem, porque nós temos vários picos de energias diários. Nós temos que ter no mínimo, gente, 3 picos de energias diários, que é quando a gente acorda, né? Quando no momento ali pela tarde, mais ou menos, e num período antes de dormir. Agora, se você não tem nem esses 3 picos de energia, você já tem problema. E tem pessoas, gente, que não tem nenhum, que elas vivem cansadas. Isso já advém de um problema de síndrome fúngica também. É muito complicado, gente, porque no início a pessoa não tem muitos problemas, não sente muita coisa. Mas como eu já falei, começa com a coceirinha e depois de uns anos, né? É situação de anos isso, gente. Depois de uns anos, a pessoa começa a sentir muitos problemas digestivos, refluxo, síndrome do intestino irritável, também é um sintoma. Se não for tratado, se for sendo atenuado, a pessoa começa a ter a síndrome do cansaço crônico, igual eu já falei para vocês, começa a ter queda de cabelo, perda no rendimento físico, né? A pessoa fazia exercício antes, não cansava, com qualquer exercício que ela faz, ela já cansa. Isso tudo, gente, é um problema sério de parasitase fúngica. Pesquisa aí para vocês verem, gente, o que é a síndrome fúngica. É um assunto seríssimo, gente. A humanidade, gente, está doente. Alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos causam esse problema. Os agrotóxicos, né? A química dos alimentos industrializados, né? Alimentos processados, alimentos muito cozidos, né? Fritos ou assados, todo tipo de processamento, gente, prejudica o estado nutricional do alimento. Por exemplo, quando você cozinha um alimento, né, todo o alimento cru, gente, seja de origem animal quanto de origem vegetal, ele é rico em enzimas. O que as enzimas têm importância? Porque elas dão ligamento às proteínas. A proteína fica forte, fica ligada, fica robusta. Ela tem o seu valor. O alimento com conteúdo enzimático, né, conservado, né, natural, sem processamento, ele tem mais força, mais ligamento. Ele tem fitonutrientes, tem os micronutrientes, tem compostos fluídicos, compostos muito sutis, são compostos mínimos, são compostos fluídicos nutricionais, totalmente preservados. Então é um alimento, gente, altamente saudável. Todo alimento, quando é cru, ele é altamente saudável. Mas a partir de como você passa ele no fogo, principalmente em altas temperaturas, ele gera toxicidade. E ainda mais, pior que isso, ele perde todas as enzimas. Então as proteínas desses alimentos, né, tanto os vegetais quanto de origem animal, perde os ligamentos. Então o alimento perde a função dele. Ele não tem mais a função de nutrir
o corpo. Ele é simplesmente uma caloria vazia que você consome. Um alimento que vai ser excretado todas nas fezes. Ali não vai ter pouca ou nenhuma utilidade. E a síndrome fúngica, gente, o problema pior é a disbiose que acontece. Porque quando o fungo se prolifera, já é um sinal que a pessoa tem uma baixa quantidade de bactérias boas no intestino, principalmente no intestino grosso, que é a parte mais essencial do nosso intestino. Que é lá que fica a sede do nosso microbiota, né? Que são todas as bactérias boas, né? Que promovem a nossa saúde. O que essas bactérias boas fazem, gente? Elas consomem os compostos orgânicos dos alimentos, né? E elas excretam microfluidos nutricionais que são absorvidos nas paredes do nosso intestino e gera nutrientes para a gente. Isso promove síntese de ATP, aumento da energia física e mental, promove o desenvolvimento das mitocôndrias, que são bactérias que a gente tem, né, no nosso corpo inteiro, que promove a síntese de ATP e a energia. Para a gente ter saúde e energia, a gente precisa ter uma síntese mitocondrial, né? A gente precisa alimentar e fazer com que essas mitocôndrias se desenvolvam. E com alimentação saudável vocês conseguem isso, principalmente com alimentos prebióticos e probióticos, né? E se livrando, gente, principalmente, né, dos 3 maiores venenos que nós temos, que são os alimentos açucarados, todos os alimentos com açúcar industrializados. O pior de todos, os alimentos com farinha branca, a farinha de trigo, gente, é o pior veneno. A farinha de trigo, gente, é pior do que o açúcar. A farinha de trigo, ela gera uma espécie de liga, de cola, aquilo gruda no intestino e favorece a proliferação patogênica de fungos. E você vai favorecendo os fungos, eles vão tomando o lugar das bactérias boas. E futuramente a pessoa pode desenvolver doenças muito graves com isso. Outra situação também, gente, muito importante, é que as pessoas devem eliminar, o outro tipo de alimento que deve eliminar, não só o açúcar, quanto a farinha de trigo, é os lácteos também. Os produtos lácteos, gente, geram uma enorme proliferação de fungos. Queijos, leite. O iogurte tem mais ou menos. O iogurte, quando ele é bem feito, em boas condições e tem, né, os bacilos e as bactérias boas nele, ele passa a ser um alimento probiótico. Então é saudável, porque ele é um alimento fermentado. Então, gente, nós precisamos ter o hábito da gente consumir alimentos fermentados, né? Os alimentos fermentados, o que eles fazem? Eles não vão só, por exemplo, o alimento, quando é prebiótico, ele é o alimento que vai alimentar as bactérias boas. Então esse alimento ele passa do intestino delgado, ele não é absorvido, as fibras vão parar no intestino grosso e serve de alimento para as bactérias boas, principalmente os alimentos ricos em amido resistente, né, que é a banana da terra, é um grande alimento, né? A batatinha, a fécula de mandioca, por exemplo, tem vários alimentos, gente, que a gente pode utilizar como alimentos prebióticos que vão alimentar e fortalecer a nossa flora bacteriana saudável intestinal. Então, gente, eu falo com vocês isso porque a gente deve buscar a tratar da nossa saúde. E hoje, gente, eu vou dizer para vocês, é um estado alarmante. Inclusive, nós temos problemas muito mais além do que se vocês podem imaginar, gente. Porque pode ser, gente, não é dado totalmente comprovado, mas tem uma ligação, entende? Não é que isso vai causar totalmente, que é a causa principal do problema, mas é que tem uma ligação extensa com problemas graves de saúde, a síndrome fúngica, que é a proliferação excessiva e descontrolada de fungos no intestino. O que acontece, gente, é o seguinte:
pode ter desenvolvimento de doenças muito graves. Câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, até Alzheimer, gente. E vários outros tipos de doenças. Doenças na tireoide, problemas de tireoide. A pessoa pode desenvolver depois de muito tempo, porque é um processo silencioso, gente. E é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, o problema vem. O que acontece, gente? Os alimentos, esses alimentos, né, transgênicos, industrializados, né, os lácteos, a farinha branca, o açúcar excessivo, né? Todos esses alimentos, gente, eles prejudicam a nossa flora intestinal, porque eles causam inflamação no nosso corpo. E com essa inflamação atenuada, durante muito tempo, pode gerar essas doenças graves. No início, como eu já falei para vocês, a pessoa não sente nada. A pessoa, é uma coceirinha, um desconfortozinho intestinal. Outra coisa que pode dar também é a síndrome do intestino irritável. Também a pessoa já pode desenvolver com esse problema. Só que a pessoa vai levando isso e não vai entendendo que o problema vai muito mais além do que um simples desconforto. É que os fungos já estão se parasitando. Pela falta de bactérias boas, a população de fungos cresce muito. Principalmente a qualidade de fungos chamada Candida albicans, que é o fungo, né, que dá origem à candidíase. Então a candidíase, gente, as pessoas que têm candidíase, elas só estão tendo um sintoma. O problema vai muito mais além, como eu já falei para vocês. Então, gente, é muito importante, gente, que as pessoas comecem a mudar os hábitos alimentares. É muito importante, gente, que vocês deixem todos esses alimentos transgênicos, alimentos açucarados, alimentos industrializados, alimentos que contenham farinha de trigo branca e produtos lácteos. É necessário deixar esses alimentos, gente, para que vocês possam recompor a saúde, porque todos esses alimentos, gente, eles vão gerar, eles são esses alimentos, gente, além de se proliferar o fungo, eles são alimentos alérgenos. Eles causam alergia, porque o conteúdo proteico deles é um conteúdo alérgico. É uma proteína desfeita. Não é uma coisa saudável. Por exemplo, nos transgênicos, eles não têm a cadeia de proteínas essenciais dos alimentos orgânicos, dos alimentos naturais, vegetais naturais. Então eles causam, gente, alergia. E posteriormente, com esse quadro de alergia não sendo tratado, né, você não parando de consumir esses alimentos e tratar essa alergia, o que gera é a inflamação do corpo. Porque o que acontece, gente? Quando vocês não têm bactérias boas no intestino, esse fungo se prolifera. O fungo, ele fica grudado nas paredes do intestino. Então todo o alimento que você consome, inclusive alimentos até mesmo saudáveis, o fungo, o que ele faz? Ele rouba o nutriente. Ele consome esses alimentos, ele rouba os nutrientes, né? Começa a se desenvolver mais e ele excreta toxinas. Essas toxinas do fungo, que são absorvidas pelas paredes do intestino, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai reagir e vai aumentar a inflamação para poder combater. Aí a saúde da pessoa vai por água abaixo. Que aí os problemas que antes eram assim um desconforto começa a piorar. A pessoa começa a ter muito cansaço, desânimo, perde a qualidade de vida, tem déficit de atenção, a pessoa fica sonolenta, bobada. Gente, é uma série de problemas que a pessoa tem. E faz, por exemplo, exame de sangue, não sei o que, não detecta nada. Porque o problema está no intestino. O que tem que ser feito é um exame de fezes para poder detectar a presença de fungo nas fezes, e a urina para detectar a presença de arabinose, que a arabinose é um tipo de é um resíduo de açúcar que os fungos consomem e até mesmo fica ali na urina pela pessoa já consumir esses alimentos que privilegiam
a cultura de fungo aumentar no intestino. Então, gente, como eu digo para vocês, é um problema que a gente cura com alimentação saudável. Por isso, gente, que é essencial que a gente consuma alimentos saudáveis e principalmente prebióticos. Alimentos ricos, por exemplo, em amido resistente, por exemplo, a banana da terra. É muito importante, gente, que a gente tenha esse hábito, porque a gente precisa nutrir essas bactérias. E a questão não é só você tomar medicamentos para poder combater o fungo. Você pode até tomar, você pode utilizar até fitoterápicos, né? Que são medicamentos naturais, né? Por exemplo, você pode utilizar a essência de ipê roxo, você pode utilizar o óleo de orégano. O óleo de orégano é muito bom. Mas são fitoterápicos, gente, que tem uma ação paliativa. Não vai no foco do problema. O foco principal é que as bactérias do intestino estão poucas. Elas não estão se reproduzindo. E essas bactérias boas, gente, o que elas fazem? Elas consomem os resíduos orgânicos dos alimentos que vão parar nas fezes, que não são absorvidos. Tudo aquilo que não é absorvido pelo intestino delgado vai parar nas fezes. Então essas bactérias do intestino grosso, elas vão consumir a matéria orgânica desses alimentos, né, dessas fibras alimentares, né, e principalmente aqueles que são ricos em amido resistente, que é melhor ainda, né. Então elas vão consumir e vão excretar microfluidos nutricionais que vão ser absorvidos pela parede do nosso intestino e vão nos nutrir, vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai melhorar a nossa saúde, gente. Nós precisamos ter saúde, gente, isso é uma coisa muito séria. Isso não é brincadeira, não. As pessoas estão indo no médico, gente, estão tendo tratamentos paliativos. A medicina tradicional, a medicina farmacêutica, né? A medicina que utiliza os remédios alopáticos, você não trata o foco do problema. Você só coloca substâncias paliativas para amenizar o problema. É aquela situação. O remédio, gente, ele remedia, ele não cura as pessoas. Então vocês precisam, gente, urgentemente a tratar bem da saúde de vocês, a escolher os alimentos certos para vocês consumir e não consumir esses alimentos ruins, que vão privilegiar o fungo. E aumento dos fungos, gente, pasmem, gente. Olha para vocês verem, o aumento dos fungos no intestino. Os fungos, gente, eles estão relacionados a 86% das doenças, gente. Tanto doenças mais simples quanto as mais graves. Até mesmo, gente, o Alzheimer. Teve uma pesquisa que relacionou o desenvolvimento de Alzheimer com a proliferação de fungos no intestino. Gente, esse é um caso muito sério, gente, que precisa ser tratado. As pessoas podem não estar com sintomas graves agora, mas elas vão desenvolver futuramente e até mesmo doenças graves. Então, gente, é muito importante, gente, que vocês tratem esse problema com extrema seriedade. Tá bom, gente? É uma dica que eu tô dando para vocês, que é um problema muito sério que está acontecendo. Então eu peço a vocês, assistam esse vídeo, deem o joinha, comentem e compartilhem. E comecem a pesquisar mais, gente. A gente tem celular, gente, a gente tem internet, é uma ferramenta muito útil para a gente aprender as coisas. Não fica utilizando o celular para ficar batendo papo no WhatsApp, fazendo fofoquinha em rede social. E vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês têm que utilizar para aprender as coisas. E no Google vocês podem aprender muita coisa. Vão pesquisar para vocês saberem. Pesquisem aí. Síndrome fúngica. Pesquisem a fundo lá os sintomas. Tudo que acontece para vocês verem. Como é uma coisa muito séria, gente. Que as pessoas precisam se conscientizar. Que é preciso ser saudável. É preciso se livrar daquilo que nos prejudica. E com alimentação saudável
e o uso também de certas capacidades medicinais que nós temos aí em alimentos naturais, vocês podem não só se livrar dos fungos, mas como recuperar a saúde, gente. Vocês podem se curar de problemas. Existe relação disso, gente, com cura de problemas sérios. Como eu já falei, um dado de 86% das doenças tem relações com fungo. Então pense bem, você eliminando essa proliferação de fungos, você vai eliminar da sua vida a possibilidade futura de você adquirir 86% das doenças, né? Dos tipos de doenças que existem. Então, gente, é muito importante, gente. Esse é o meu recado para vocês se ligarem na saúde de vocês, tá? Para vocês realmente levar esse recadinho que eu tô dando para vocês a sério, tá bom, gente? Que é uma coisa que vocês devem se ligar em ter saúde, é muito importante, né? E síndrome fúngica não é brincadeira e tem relação com problemas muito sérios, tá? Vão dar uma pesquisada aí que mais para frente eu vou fazer mais conteúdos falando sobre mais coisas e a relação da síndrome fúngica com o desenvolvimento de outros tipos de doença, até doenças relacionadas à psiquiatria também, como depressão, transtorno bipolar, crises de ansiedade. Olhe bem, gente, como é que é interessante. Até mesmo, gente, TDAH e autismo tem relação. É muito interessante, gente. Então não percam os vídeos do canal, que vem muito mais conteúdos para vocês. Desde então já deixo aqui meu abraço a vocês, desejando um bom carnaval, boas festas para vocês, tudo de bom. E se liguem nos conteúdos do canal, que vem muito mais. Tá certo? Belezinha, até mais. Um grande abraço para todos vocês.